Se tu ainda não percebeu, confiar no INSS é como apostar no sistema falido. Ele promete cuidar de você, mas no fim mesmo, o que ele te entrega é aperto, preocupação e uma aposentadoria que parece mais um castigo. Mas a boa notícia é que existe um jeito simples, prático e objetivo para montar a sua própria aposentadoria sem precisar esperar décadas pelo governo. Eu mesma já montei a minha própria aposentadoria e hoje consigo viver de renda através dos investimentos. E o meu conselho é que você também faça o mesmo e não tente a sorte de depender apenas do INSS. E hoje eu vou te mostrar uma carteira bem estruturada com ações e fundos imobiliários que pode te pagar uma renda consistente mês após mês. E o melhor, é tão simples que qualquer iniciante consegue começar ainda hoje. Então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar os fundos imobiliários e as ações que eu começaria a investir hoje se eu quisesse montar minha aposentadoria sem depender do INSS. E vamos lá, como o foco aqui é a aposentadoria, a gente está falando necessariamente de uma renda passiva mensal. Ou seja, é aquela grana que pinga todo mês, independente do seu trabalho. E essa renda você pode construir independente do seu objetivo. Porque às vezes você não quer nem se aposentar agora, mas quer poder desacelerar um pouco do trabalho, parar de fazer hora extra. Às vezes você até já está aposentado, mas quer uma grana para complementar a aposentadoria que você já recebe hoje, ou empreender, abrir um negócio próprio que você tenha vontade, ou simplesmente ter mais tempo livre mesmo para conseguir aproveitar a família com mais calma. Então, se algum desses é o teu objetivo, ou até mesmo se tu quer viver de renda, a ideia é que a gente faça isso através de uma carteira de investimentos. E para isso, para começar aqui a montar a nossa carteira, eu selecionei 3 fundos imobiliários e 3 ações. Então, vou começar aqui direto, já te mostrando os 3 fundos imobiliários e logo em seguida eu te mostro também as 3 ações. E aí, até o final do vídeo, tu vai ter uma boa carteira bem estruturada com bons ativos. Então vamos lá, o primeiro fundo que eu selecionei aqui para gente é o BTLG11, um fundo imobiliário do segmento logístico, que é um setor extremamente importante para a nossa carteira, já que ele traz muita previsibilidade na entrega dos dividendos e muita constância. A gente consegue ver isso aqui embaixo, ó, descendo na parte de dividendo, percebe mês após mês, certinho, quase como que uma linha reta, ele vem entregando dividendo todos os meses. Isso aqui é uma característica predominante em fundos logísticos. Até separei aqui o relatório gerencial para a gente dar uma olhada em algumas informações. Então, o BTLG11 já tem mais de 4 bilhões de reais em valor de mercado, é um fundo bem robusto de fato. Só nos últimos 24 meses ele entregou um retorno de quase 14%. Já são quase 400 mil investidores que confiam aqui na gestão e no portfólio desse fundo, que inclusive são 33 imóveis, o que dá para a gente aqui uma certa tranquilidade. Afinal, a renda não vai estar vindo de um único imóvel, porque se fosse a gente teria um risco muito maior. Nesse caso aqui, a renda vem através de 33 imóveis, o que dilui bastante o risco, e a vacância financeira, ou seja, a área vazia que não está ocupada, é de apenas 1,9%. Uma vacância baixíssima, e isso é excelente, porque quanto mais área ocupada, mais inquilino pagando aluguel e mais dividendo no nosso bolso. Inclusive, um outro ponto legal para a gente dar uma olhada é justamente nessa parte aqui, ó, de indexador, que perceba, 97% é indexado ao IPCA. Então, só simplificando aqui essa sopa de letrinhas, isso aqui mostra pra gente que os contratos de aluguéis são reajustados pelo IPCA, que é a nossa inflação. E isso é muito bom porque preserva o nosso patrimônio. Como a gente está falando de aposentadoria, é muito importante que a gente olhe para isso. Sem contar que 35% desses contratos, eles são na modalidade atípica, que traz muito mais previsibilidade para o fundo e para o cotista, no final das contas, em relação à distribuição do dividendo mensal. E logo aqui do lado a gente consegue ver, inclusive, o setor de atuação desses inquilinos. Então, quase 50% de fato é do setor logístico, mas tem também varejo, e-commerce, papel e celulose, farma. E mais aqui embaixo, inclusive, a gente consegue ver a localização e até mesmo a qualidade desses imóveis que pertencem aqui ao BTLG11. Então, olha só, aqui nesse mapa a gente consegue ver a localização desses galpões logísticos e 32% desses imóveis estão localizados
dentro do raio 30 da região de São Paulo, que é uma localização muito qualificada, que acaba até mesmo elevando o aluguel mensal. Inclusive aqui embaixo a gente consegue ver a foto certinha de cada um desses imóveis, a localização, a área bruta total. Mas o que eu quero te mostrar aqui, ó, em relação ao resumo desses imóveis, é justamente quem são os locatários. E percebe, aqui embaixo a gente consegue ver que são empresas grandes e líderes de mercado, como a Amazon, Nestlé, Shopee, Natura, Ambev, Mercado Livre, enfim. De fato, é um fundo que tem muita qualidade e por isso está aqui na nossa lista. E vamos agora para o segundo fundo, e lembrando que eu ainda vou te mostrar as ações. E o segundo fundo imobiliário que eu separei aqui para a gente é o KNCR11, um fundo imobiliário do tipo de papel. Então a gente teve um logístico, agora um papel, e é muito importante a gente buscar a diversificação também de setores para diminuir o risco da carteira. O KNCR11, que é um fundo muito conhecido, entregou aqui nos últimos 12 meses quase 13% de dividend yield. A gente está falando aqui de um retorno isento da cobrança de imposto, que pinga aí na tua conta automático. E além disso, ele teve uma valorização nos últimos 12 meses de quase 12%. Então, são duas formas de você ganhar dinheiro através dos fundos imobiliários. Primeiro, através do dividend yield, que é o rendimento distribuído mensalmente. E a segunda forma é através da valorização das cotas. Inclusive, esse fundo aqui, ele se valorizou bastante nos últimos 12 meses por conta de um motivo específico. Aqui no gráfico, inclusive, a gente consegue ver essa valorização que ele veio tendo aí nos últimos meses. E aí, para te explicar isso na prática, eu vou abrir aqui o relatório gerencial do KNCR11. Então, aqui no relatório, a gente está falando de um fundo de papel que tem o seu objetivo investir predominantemente em CRIs, que nada mais é do que um ativo de dívida da renda fixa. Então, diferente do fundo logístico, que investe no imóvel físico de fato, tem lá os galpões logísticos, os prédios existem de verdade. No caso aqui, no fundo de papel, ele não investe no imóvel físico de fato, mas sim na dívida atrelada ao setor imobiliário. E aí, como a gente está falando de dívida, obviamente que essa dívida vai ser ajustada através de juros. E esses juros, de forma bem simples, ele pode ser basicamente de duas formas, que é a taxa do IPCA ou a taxa CDI. E aí vamos voltar aqui no relatório, porque eu vou te mostrar qual é a taxa que o KNCR11 corre aqui de juros. E aí descendo aqui embaixo, a gente vai procurar, é logo no começo, geralmente aqui do KNCR. Os outros relatórios depende, varia um pouco, mas aqui no KNCR a gente já encontrou. A palavrinha mágica é justamente indexador. E aqui, como a gente pode ver, 97,6% da alocação total da carteira de CRIs do KNCR11 está em CDI. E como o CDI e a Selic são duas taxas que andam sempre muito próximas, a Selic, nos últimos meses, veio subindo, chegando a bater um pico histórico. Consequentemente, o CDI também subiu muito e o KNCR, por ter grande parte das suas dívidas atreladas ao CDI, também contou com essa valorização. E vamos logo aqui no terceiro fundo, porque logo em seguida eu vou te mostrar as três ações que vão compor aqui a nossa carteira. E o terceiro fundo que eu separei aqui pra gente é o KNRI11, um fundo imobiliário do tipo de tijolo. Porém, esse fundo aqui, ele tem uma característica bem importante que nos ajuda também a trazer diversificação para nossa carteira, que é justamente por ele ser um fundo híbrido. No caso aqui do KNRI11, ele investe tanto em prédios corporativos, que é justamente essa foto que você está vendo aqui na capa, e também ele investe através de galpões de logística. Então, através de um único fundo, de forma indireta, a gente consegue se expor a dois segmentos diferentes. E aí, já aqui na primeira página do relatório, a gente consegue ver algumas informações bem importantes. Primeiro, em relação ao patrimônio líquido do fundo, que já é mais de 4 bilhões e meio de reais. De fato, um fundo muito robusto. Tem uma vacância física bem controlada, está aqui em menos de 5%. Na minha concepção, o máximo deve ser 10%, e aqui a gente ainda nem chegou na metade. Ele tem sua cota patrimonial girando aqui próximo de R$160, e a cota de mercado no dia do relatório aqui estava girando próximo de 140. Então traz aqui um gap interessante. Ele distribui um rendimento mensal de R$1 por cada cota, e é muito legal porque esse rendimento é muito
constante. Dificilmente você vai ver alguma alteração no dividendo entregue. O fundo já existe desde 2010, então a gente está falando aqui de um fundo que tem uma existência de 15 anos e tem como gestor a Quinéa Investimentos, que hoje é considerada uma das melhores gestoras, eu diria até um top 3 dentro dos fundos imobiliários. Mas bora lá, vamos acelerar aqui e vamos agora para as 3 ações que vai compor aqui a nossa carteira de investimentos. Mas antes, se tu precisa de ajuda para montar a tua carteira, definir estratégia, meta de aporte, de alocação, se tu sente alguma dificuldade, até mesmo na seleção dos ativos, vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever e participar da minha mentoria financeira individual, onde eu vou pegar na tua mão e juntos a gente vai construir a tua carteira de investimentos para você se bancar através dos investimentos. Mas vamos lá, antes de te mostrar a primeira ação, é muito importante que você entenda que ações e fundos imobiliários são um tipo de investimentos diferentes. Os fundos imobiliários têm uma capacidade predominante de geração de renda, inclusive eles distribuem dividendos de forma mensal. Já as ações, o seu potencial maior vem através da valorização das cotas. Porém, o nosso foco aqui também vai ser em escolher boas ações pagadoras de dividendos. Mas diferente dos fundos imobiliários, que pagam dividendos todos os meses, nas ações, cada empresa possui a sua própria política de distribuição. Inclusive, tem empresas que nem pagam dividendos. Mas o nosso foco aqui, como eu acabei de falar, é focar apenas em boas ações pagadoras de dividendos. E aí vai ter ações que pagam dividendos a cada semestre, outras por trimestre, bimestre, enfim. Cada ação tem sua própria política de distribuição. E aí a primeira ação que eu separei aqui pra gente é a empresa Itaúsa, com a cotação no dia de hoje girando aqui próximo de R$11, ou seja, com muito pouco dinheiro de fato tu já consegue começar. Ela teve uma valorização nos últimos 12 meses de mais de 16% e além disso entregou um dividendo de quase 9%. Então perceba que a gente está falando aqui de uma empresa acessível, que tem potencial de valorização apesar do seu tamanho e também paga bons dividendos. Além de ser uma ação muito estratégica para a nossa carteira, porque a gente está falando aqui de uma hold que traz bastante diversificação, até porque o nosso foco é boas empresas e uma quantidade enxuta. Então, ao comprar uma cota de Itaúsa, indiretamente você está comprando também o Banco Itaú, que a Itaúsa é dona aqui de 37,7%. Você vai estar comprando aqui também a Desco, que é de materiais de construção, Alpargatas, que é a dona da Havaianas. Enfim, dentro da Itaúsa tem empresa de infraestrutura, saneamento, energia. E por pouco mais de R$10 tu já consegue acessar aqui e se tornar sócio de todas essas empresas. E vamos agora para a segunda ação da nossa lista, mas antes, se até aqui tu ainda não deixou o like, já para agora mesmo, clica no botão e aproveita também, clica também em se inscrever e vem fazer parte aqui da família Ciban. E a segunda empresa que eu separei aqui pra gente é a Taesa, uma empresa do segmento de energia, que acaba sendo um setor muito perene e também anticrise. Afinal, eu tenho certeza que caso você passe por algum momento de aperto, a conta de luz seria uma das últimas que você pensaria em não pagar. Então a gente está falando aqui de um setor muito resiliente e até mesmo anticrise. E isso é muito bom porque acaba resultando em excelentes números quando a gente avalia aqui a empresa como um todo. Olha aqui, ó, um payout de quase 50%. Afinal, o nosso foco é boas pagadoras de dividendos, então é muito importante a gente olhar para o payout, que nada mais é do que a porcentagem do lucro que é distribuída para os acionistas. O dividend yield, que é o que de fato vai pingar aí na tua conta, está aqui acima de 8%. O ROI também é outro indicador importantíssimo para a gente analisar. Basicamente é o retorno que a empresa está conseguindo gerar. E aqui está acima de 20%, um belo ROI. E a margem líquida também acima de 40%, que mostra aqui para a gente que a Taesa vem sendo muito eficiente. Mas enfim, vamos aqui agora para a última empresa, que talvez seja a melhor pagadora de dividendo até agora. E eu estou falando da BB Seguridade, que é uma empresa do segmento de seguros e é um setor super defensivo. No momento atual em que a gente está, é uma empresa que vai remunerar muito bem o seu caixa e que tem um caixa muito alto. Afinal, a gente está falando aqui de uma empresa de seguros que, quando a taxa de juros está muito elevada,
ela vai remunerar muito bem. Quando a taxa de juros cai, ela também consegue remunerar muito bem, porque é a hora em que as pessoas acabam adquirindo muito esse serviço. Então é um setor extremamente defensivo que, independente do cenário, ele vai conseguir te entregar bons resultados. A gente consegue ver isso aqui, inclusive, através do dividend yield de quase 13%, e a gente está falando que isso aqui é um retorno limpo, isento da cobrança do imposto de renda. Agora, me conta aqui embaixo se tu tem alguma dessas ações ou dos fundos imobiliários que eu mostrei aqui na tua carteira, me conta aí que eu quero saber. E aproveita para dar uma olhada nesse vídeo aqui que eu separei para você. Sem mais, espero muito que tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like e te vejo nesse vídeo aqui.